Existe cirurgia para remover coágulos de sangue da sua circulação? Por exemplo, quem tem uma trombose precisa operar de urgência? Ou a gente pode tratar com algumas medicações? Quais são as opções para combater, para tratar a má circulação, para tratar trombos, coágulos que desenvolvem na nossa circulação? Como resolver o problema? Como ficar bom? Eu sou o Dr. Antônio Casselli, sou médico especialista em cirurgia vascular e angiologia, e se você se interessa por assuntos como má circulação, trombose, embolia, varizes, dor e inchaço nas pernas, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações tocando no sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos e já aproveita para clicar no gostei, porque quando você deixa o seu like, a sua curtida, o seu joinha é muito importante para a gente alcançar mais pessoas, levar informação de qualidade e até mesmo salvar vidas contra a má circulação e contra a trombose. Como de costume, os nossos vídeos são retirados de dúvidas que vocês deixam para nós nos comentários e o nosso time selecionou a seguinte pergunta para hoje. Tem cirurgia para retirar trombose ou coágulos? Vamos falar um pouquinho então sobre o tratamento dessa doença. Primeiro você tem que entender o que é uma trombose, o que é uma má circulação, o que são coágulos no sangue, tá bom? Então é o seguinte, o coração é o motor do sangue pelo corpo, ele que bombeia sangue para todo o nosso organismo e o sangue sai do coração e vai para as pernas através das artérias. E esse sangue volta para o coração pelas veias. Então não é difícil de você entender não, o coração manda sangue para as pernas pelas artérias e o sangue volta pelas veias. As artérias são vasos sanguíneos que levam oxigênio e nutriente para as pernas e as veias trazem das nossas pernas o gás carbônico e as impurezas que nós não precisamos mais. Para passar no pulmão e o sangue ser oxigenado, no rim, para o sangue ser filtrado, enfim, o sangue tem que estar em constante movimento, circulando pelo nosso corpo, por isso o nome circulação. Tanto o sangue arterial quanto o sangue venoso, o sangue que está nas artérias quanto nas veias, ele pode formar coágulos, trombos, pode causar má circulação. Quando isso acontece, significa que as células do corpo elas se juntaram, se aglomeraram, as células do sangue. No sangue tem células vermelhas que carregam oxigênio pelo corpo, células brancas que nos defendem contra vírus, bactérias, plaquetas. No sangue também tem proteínas, vitaminas, minerais, impurezas. E quando alguma coisa perturba a circulação, os componentes do sangue se agrupam, se aglomeram, eles formam o trombo ou coágulo, que é aquele aglomerado, aquele amontoado de células do sangue, que vai atrapalhar a circulação, vai impedir que o sangue passe por ali. Então esse trombo ele precisa ser tratado, mas qual a melhor forma de tratar um trombo ou um coágulo que se desenvolveu pelo corpo? Depende principalmente da localização e da gravidade da doença. Por exemplo, as artérias. Se as artérias entopem, ou seja, o oxigênio e os nutrientes não chegam na sua perna, isso significa algo grave. Por quê? Porque se a sua célula não respira, não recebe oxigênio, e não tem nutrientes, ela vai morrer. E quando as células da perna morrem, há alto risco de amputação, da pessoa perder aquela perna. Então, uma trombose em uma artéria da perna é muito grave. E normalmente nós vamos optar por abordagens cirúrgicas. Por exemplo, ir lá e remover esse coágulo, algum tipo de procedimento que vai desobstruir, desentupir aquela artéria de forma breve, devido ao alto risco de amputação. Mas quando a gente fala de tromboses nas veias da perna, que é aquela trombose que você já deve ter ouvido alguém aí que ficou com a perna inchada, dolorida, pesada, que a perna ficou com muito edema, esse tipo de trombose, algumas vezes, na verdade, na grande maioria das vezes, nós tratamos com remédio. Então, as tromboses venosas, elas respondem bem a tratamento com medicamentos, com comprimidos ou até mesmo injeções, naquelas injeções na barriga, talvez você conheça alguém que já tenha feito esse tratamento. Então, existe uma diferença entre trombose arterial e trombose venosa, tá bom? Preciso que você entenda isso para você não ficar perdido. Então, a trombose arterial, o entupimento das artérias é grave porque não chega oxigênio e nutrientes nas pernas. Por conta do alto índice de amputações, nós precisamos ser mais enérgicos e remover aquele coágulo com urgência. Provavelmente essa pessoa vai ser submetida a algum tratamento mais
digamos, intervencionista, mais agressivo, mais urgente, como ir lá, através de uma cirurgia, remover esse coágulo. Existem pequenos catéteres, chamados de catéter de Fogarty. Vou deixar para você aqui na tela, que é um catéter com balãozinho na ponta. A gente passa esse catéter com balão fechado, insufla o balão, ele vai insuflar, vai expandir, e a gente puxa para desentupir aquele vaso sanguíneo, para puxar aquele coágulo e desentupir aquela artéria. Na trombose venosa, que felizmente é a mais comum, que é aquela que deixa a perna inchada, pesada, quente, com bastante dor, as tromboses venosas nós vamos usar anticoagulantes. Então, trombose arterial é uma coisa, você já entendeu que a gente precisa ser mais enérgico, operar esse paciente para não correr o risco de amputação. E a trombose venosa, cerca de 80 a 90% dos casos, é tratado com medicamentos. Trombose venosa é aquela que é muito comum na mulher jovem, que toma anticoncepcional, que fuma, que está acima do peso, principalmente pessoas que ficam muito tempo parado na mesma posição, que a gente fala que o sangue está com estase, ou seja, está circulando menos. Então a trombose venosa, os principais sintomas, dor e inchaço na perna. A dor ela é de início súbito, ontem eu estava bem, hoje minha perna começou a doer. Então é uma dor súbita, repentina, geralmente é só em uma das pernas. Tromboses bilaterais não são tão comuns, a grande maioria das vezes é só em uma perna, de início repentino, início súbito, e o inchaço é característico, ele não melhora. Aquele inchaço que a cada hora que passa a perna vai ficando mais inchada, maior, com mais edema. Ah, Antônio, mas eu sinto uma dor na perna tem quase um ano, 6 meses, um ano que eu sinto dor nas duas pernas. Ah, Antônio, eu tenho uma dor na perna quando eu ando, mas quando? Ah, já tem vários meses. Provavelmente isso não é trombose, pode ser algum tipo de má circulação, como por exemplo relacionado às varizes, relacionado ao problema de ossos como artrose, pode ser uma dor ciática, mas a trombose, gente, é agressiva. Ela não vai deixar você aí um ano com dor na perna, provavelmente isso não é uma trombose, a trombose ela é abrupta, ela é aguda. Então a trombose venosa, na grande maioria das vezes, a gente consegue resolver com anticoagulantes. Vou citar alguns exemplos aqui. As injeções têm o nome de Clexane-Versa, que a princípio a molécula que você injeta é a enoxaparina. Versa e Clexane são os nomes comerciais. Na forma de comprimido, que é mais agradável para a pessoa tomar em casa, existe vários. Existe a varfarina, que é vendido sob o nome de Marevão, com Madin. A rivaroxabana, que tem o nome de Xarel, que agora tem vários outros, já que a patente foi quebrada, como Chafac, Daxa, tem vários agora no mercado, mais de 20 saindo aí, fabricantes diferentes, já que a Bayer perdeu a patente na data da gravação desse vídeo, né? A gente tem o Pradaxa, que é a dabigatrana, o Eliquis, que é a pixabana, vários remédios comprimidos em forma de tratamento oral, que é mais confortável para fazer em casa. Mas isso não significa que a trombose venosa, todos os casos também vão ser tratados com anticoagulantes. Lembra que eu te falei? 80 a 90% dos casos são. Mas existem os outros 20, 10% que também existe um alto risco de amputação ou de complicações. Existe sim casos de amputação na trombose venosa, que são casos graves, como na flegmásia. Existe casos de embolia na trombose venosa, onde nós precisamos, talvez, tratar com algum tipo de tratamento cirúrgico ou que seja por dentro da veia, que é chamado de tratamentos endovasculares. Então, existe sim tratamentos como por exemplo, o angiogete, que é um jato de água pressurizado para quebrar aquele trombo e ao mesmo tempo aspirar aqueles fragmentos. Existe o Rotarex e o Aspirex, que são usados em artérias e veias, que é como se fossem pequenos dispositivos de rotação que quebram esse trombo e aspiram. Existem medicamentos chamados de trombolíticos, que só são usados em ambiente hospitalar. Eles são muito fortes e causam alto risco de sangramento. Então, os trombolíticos como a alteplase, reteplase, streptokinase e uroquinase podem ser usados através de catéteres microperfurados para ir lá quebrar aquele trombo. Então, existe sim tratamentos cirúrgicos para má circulação e para trombose, mas vai depender da gravidade do caso. Se for uma trombose arterial,
existe grande chance da gente precisar ir lá e remover aquele trombo ou aquele coágulo com urgência, devido ao alto índice de amputação. Nos casos de trombose venosa, aí existe alta chance da gente conseguir tratar aquela pessoa só com medicamentos, sejam orais na forma de comprimidos, sejam injetáveis. Mas uma minoria, cerca de 10 a 20% dos casos, nós também vamos precisar de abordagens cirúrgicas. Ah, Antônio, mas por que você não opera logo a veia? Vai lá e tira aquele coágulo e resolve o problema. Porque você precisa lembrar que todo procedimento cirúrgico tem riscos e benefícios. Como a trombose venosa costuma ter um caráter menos agressivo do que a trombose arterial, já que a veia tira as impurezas e o gás carbônico, lembra lá no início do vídeo que eu te expliquei a diferença de artéria para veia? Então, devido a esse comportamento menos agressivo da trombose venosa, a gente consegue ser mais conservador e não precisar ir lá cortar aquela pessoa, injetar remédios que têm alto risco de sangramento ou procedimentos que, mesmo que sejam por dentro da veia, procedimentos endovasculares, mas ainda assim existem riscos inerentes ao procedimento. Tá certo? Você operar uma circulação não é uma coisa tão simples como ir lá e arrancar uma unha encravada, não. Existem riscos. Então, como nós temos uma eficácia alta no tratamento com comprimidos, o tratamento conservador da trombose venosa, nós não vamos expor todos os pacientes ao risco de uma abordagem mais intervencionista, cirúrgica ou endovascular, porque o medicamento tem um efeito muito bom. Então é por isso que a gente não sai de forma apavorada, intempestiva, operando todo mundo. Na grande maioria das vezes a trombose venosa, 80% a 90% dos casos, o tratamento com remédio é suficiente para a pessoa ter uma boa evolução. Casos mais graves existe sim opções cirúrgicas para tirar coágulos e trombos do corpo, mas você precisa lembrar que tem riscos e benefícios e nós só vamos fazer isso se o caso de má circulação for tão grave a ponto de colocar em risco a perna daquela pessoa. Aí sim vale a pena correr os riscos de uma intervenção cirúrgica, porque senão o desfecho pode ser bem grave. Ninguém quer perder um membro, perder uma perna, um braço por causa de má circulação e trombose. Nessas situações, uma cirurgia ou uma abordagem endovascular é justificada. Então depende caso a caso, da gravidade da doença. Se você quer entender como cuidar da sua circulação para não passar por nada disso, existe o protocolo antitrombose, que é um plano de ação, um passo a passo, onde nós podemos te ajudar a ter uma circulação boa, diminuir o seu risco de ter uma trombose ou uma embolia. Vou te fazer um convite para ir na descrição desse vídeo, clicar em um link para conhecer o protocolo antitrombose. Não esquece de se inscrever no canal e deixar as notificações ativadas se você se interessa por assuntos como má circulação e trombose, de clicar no gostei e deixar o seu joinha, o seu like, caso tenha aprendido algo importante e gostado de verdade desse vídeo. Vá lá nos comentários, deixa para mim o seu nome, de qual cidade você está falando, deixa para nós a sua pergunta, você pode ser o próximo a ser selecionado aqui pelo nosso time para a gente trazer a resposta em vídeo. E se você não tem dúvida, nenhuma pergunta, o seu nome, de qual cidade você está falando, qual sugestão para os próximos vídeos, o que você está achando aqui do canal, para eu entender o que está passando aí do outro lado e trazer um conteúdo cada vez melhor para vocês. Te espero no próximo vídeo, até lá!